Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui hoje com o professor Paulo Braga, professor do Instituto Federal, que escreveu um artigo chamado Metodologias Ativas e Aprendizagem Significativa. Então, professor, nesse artigo você falou sobre algo chamado PBL, que é Problem Based Learning. O que é isso? Bom, primeiramente queria agradecer o convite que vocês me fizeram para vir falar sobre PBL. Lembrando que o PBL ele é da área de educação física. O artigo ele foi escrito por mim e pelo professor Robson Félix, que hoje está na UFF. O PBL foi assim, quando eu entrei no Instituto, o professor Robson já estava, o índice de evasão era muito alto dos estudantes. E a educação física, eu e o professor Robson, queríamos dar uma dinâmica diferente do que as escolas tradicionais trabalhavam. Normalmente a educação física é trabalhado com vôlei, handebol, basquete, futebol, e a gente queria ter alguns conteúdos a mais. E aí nós pensamos em fazer uma metodologia ativa, que nós deixaríamos de ser o centro do processo, onde o aluno se torna o centro do processo. Então, a aprendizagem através de problemas, os alunos levantam problemas e a gente resolve, os alunos vão resolver esses problemas, trabalhos em grupos, na forma de iniciação científica, para que eles entendam que a ciência não é uma coisa distante, que a ciência é uma coisa que todos nós fazemos, ela só precisa de ter uma sistematização. Então, o PBL foi a sistematização para que os estudantes pudessem aprender a ler e escrever de forma científica. Sim. Como que funciona a base para você executar isso com os alunos? Como que vocês iniciou isso? Bom, a base teórica do PBL ela é da seguinte maneira. No primeiro semestre, os estudantes vão entender o que é iniciação científica, o que são coletas de dados, como que se realiza um trabalho científico e vão começar a levantar problemas da sua realidade. Essa realidade pode estar dentro do Instituto Federal, mas essa realidade também pode estar no bairro dele, no local que ele frequenta, no grupo de jovens que ele está, enfim. Ele levanta os problemas. A partir da problematização que ele faz e do conhecimento que ele tem de iniciação científica, no segundo semestre a gente começa mais especificamente a trabalhar em cima do tema e aí sim falar de iniciação científica. Sobre a gente acredita, de que forma o uso dessa metodologia resolver problemas ajudou os estudantes a se interessarem pelas aulas de educação física? Tipo assim, como isso fez eles mudarem. Porque quando eu tive aula com o senhor, eu gostava bastante assim, de ter uma aula um pouco diferente. Mesmo que eu desgostava um pouco de ter aula prática, mas assim, era mais interessante ter uma aula assim, teórica do que, às vezes, uma prática. Então, esse foi o grande lance que a gente foi descobrindo no processo e, lógico, que foi adaptando no processo. Quando o estudante levanta o problema e ele vai resolver esse problema, o trabalho científico faz parte da vida dele. Quando eu levo um conhecimento que vocês chamam de teórico, eu não gosto muito de dividir teoria de prática, mas quando eu levo um conhecimento para a sala de aula, que é minha proposta, o aluno às vezes ele não está empenhado. Então, nesse sistema, o aluno levanta o tema e ele vai discutir. A gente teve temas de política, temas de trabalho para pessoas com deficiência, a gente teve trabalhos sobre lanche saudável, sobre merenda escolar, sobre arborização do Instituto Federal, sobre uma nova estrutura física, sobre pintura das paredes. Então a gente teve uma gama de trabalhos que os estudantes se envolvem porque aquilo faz parte da realidade dele. A gente fez um trabalho sobre o que funciona e encaixa muito bem com a situação atual do Instituto Federal, né? Infelizmente, com a falta de dinâmica de estudo, então é algo que assim, é um problema. A parte de pegar os problemas reais prende bastante. Então, bom, gostaria de falar assim, como o nosso não foi para frente, né, esse trabalho, qual foi a importância? Participou de feiras, isso aí, até onde levou essa aprendizagem, esse novo tipo de modelo de aprendizagem? Então, aí só para eu finalizar a minha explicação, como que os semestres distribuem, para eu poder dizer aonde que esses trabalhos acabaram chegando. No terceiro semestre, a gente vai a campo, que é o momento em que o aluno tira a ideia do papel
e vai fazer coleta de dados, vai entender o que é, como que é. No terceiro e no quarto semestre, ele finaliza esse processo, seja criando algum produto, seja discutindo aquele tema que ele levantou e assim por diante. Nós tivemos no Instituto Federal, até aproximadamente o ano de 2017, 18 talvez, o TCC. Então, todos os estudantes deveriam, ao final do curso, apresentar um trabalho de conclusão de curso. E, para nossa alegria, a maioria dos nossos trabalhos se transformaram em TCC. Por quê? Os alunos acabavam se envolvendo com esse trabalho, alguns professores de outras áreas envolviam-se também conosco, pessoal da informática, pessoal da mecânica, a gente trabalhou muito com um grupo de professores da mecânica, eles acabavam nos auxiliando, seja como orientador, seja como co-orientador. E nós participamos de várias feiras. A FECINTEC, que é a nossa feira interna, ela iniciou talvez por volta de 2016 ou 15. Nós alimentávamos essa feira. Os nossos trabalhos acabavam sendo classificados para a FETEC, que é a feira em nível estadual, e em alguns momentos nós fomos para a FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que é na USP. E aí nós tivemos outros locais, nós fomos para Florianópolis, onde tem uma feira da área da informática, inclusive nós tivemos trabalhos premiados várias vezes na FECINTEC, na FETEC, e a gente teve 2 trabalhos que ganharam a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Então, vocês perguntaram, senhor, como foi feita essa organização de conversa? Isso que o senhor precisou passar em diversos grupos para poder falar sobre o mesmo tema. Júlio, a gente passou por muita dificuldade. Primeiro, os professores de outras áreas, eles questionavam por que a educação física não jogava bola. Porque o entendimento e dos estudantes e de alguns professores era a educação física está para jogar bola. E, na verdade, a educação física é uma unidade curricular, ela é uma disciplina escolar, ela tem conteúdo. E nós trabalhávamos esse conteúdo nessa perspectiva, a inversão, a gente chama de sala invertida. Ao invés do professor ele ser o centro do processo, ele passa a ser ele tem pertencimento na aula. Então, isso inverte o processo. Os estudantes, no primeiro momento, não era o que eles mais gostavam. Vocês passaram por isso, vocês sabem do que eu estou falando. O aluno fala, não vamos para a quadra. E a gente começava a mostrar para ele a importância disso. Lógico que a gente tinha aulas na quadra, mas a gente também fazia trabalhos dentro de sala de aula, em campo. A gente ia para algumas instituições, a gente visitava o Instituto para Cegos, foi um local que a gente visitou bastante para os estudantes poderem pegar alguns problemas que tinham lá dentro e trazer para a sua realidade. Então foi uma luta muito grande. E talvez seja uma das lutas que o professor Robson foi embora de Campo Grande, eu continuei esse trabalho, e a partir de 2024, 2025, eu comecei a diminuir o meu ritmo, por uma série de razões, inclusive dos outros professores, que aí o Instituto aumentou, o maior número de professores, ficou mais difícil organizar, porque a cada 3 aulas, a gente tinha uma aula de iniciação científica. E isso causava um impacto em alguns outros professores que não se interessavam. Então a gente passou por muitos momentos difíceis, mas essa talvez seja uma das experiências mais interessantes e exitosas que eu tive como professor de educação física. E, professor, a gente no segundo semestre chegou a fazer... Não chegamos a fazer porque o senhor acabou cancelando, né? Mas como que foi a coleta de dados para a sua pesquisa? Como que ela foi? Eu vou trazer a coleta de dados. Primeiro, como a gente trabalhava no PBL, e depois para dizer como foi a nossa coleta de dados aqui. Para o PBL, a gente, a partir do segundo semestre, dependendo dos grupos, no início do terceiro semestre, esses alunos iam a campo fazer a coleta de dados. E aí, quando você pergunta de coleta de dados, é porque você conseguiu, na aula, entender que existe no processo científico uma coleta de dados, seja de um trabalho quantitativo ou de um trabalho qualitativo. E essa coleta de dados é o que dá subsídio para você poder escrever. No nosso trabalho, no nosso artigo, essa coleta de dados ela foi muito longa,
Porque, na verdade, ela iniciou em 2012 e ela foi até a publicação do nosso artigo, que inclusive foi um artigo que nós apresentamos fora do Brasil. Então, a coleta de dados ela foi contínua, porque é um trabalho qualitativo. Então, toda a nossa experiência junto aos estudantes, dentro do Instituto Federal, foi colocado no trabalho. Se vocês virem, se forem ler o trabalho e virem como que ele está estruturado, a gente mostra tudo, a maioria das áreas que a gente conseguiu trabalhar. Porque no primeiro dia de aula, normalmente, a gente traz as áreas, os temas que a gente vai pesquisar. Então, esse trabalho é uma coletânea exatamente de todos os trabalhos que a gente orientou nesse processo todo. Esse processo todo são 13 anos, 14 anos. E a prática da pesquisa científica na escola, como que ela ajuda a entender melhor as informações de hoje em dia? Aí tem 2 momentos que eu acho que são interessantes. O primeiro é quando o estudante finaliza o trabalho. O brilho nos olhos, quando ele vai para uma feira, quando ele apresenta. Eu vou citar alguns trabalhos, eu não vou citar o nome dos autores, porque eu posso ser injusto e não vou lembrar o nome de todos os autores. Mas nós tivemos um trabalho sobre o xadrez para deficientes visuais. Nós desenvolvemos aqui um equipamento que era para auxiliar cegos a assinar, aprender a fazer assinatura à tinta. A gente teve um outro trabalho em que nós fizemos um aplicativo que é para o transtorno do espectro do autismo, para ele conseguir se comunicar dentro da realidade dele. Enfim, a gente teve uma gama de trabalhos que a gente desenvolveu. E esses trabalhos, eles, quando chegam ao final, o aluno se sente pertencimento nisso. Vou dar um exemplo. Se vocês tivessem acabado o trabalho de vocês, nesse momento que a gente teve um problema aqui e a gente está construindo o nosso refeitório, muito provavelmente o trabalho de vocês seria uma referência. Por quê? Falar da merenda seca e depois do que aconteceu há pouco tempo, a gente teve alguns problemas, e da transformação que vai ser para o ano que vem, quando nós tivermos o refeitório funcionando. Então, assim, a mudança, e inclusive quando eu falo que alguns professores questionavam o trabalho da educação física, a partir do 3º ano que nós estávamos fazendo esse trabalho, nós criamos uma amostra dos trabalhos científicos da educação física. Era uma média de 60, 70 trabalhos, porque como nós éramos somente 2 professores, nós dávamos aula em todas as turmas, o quantitativo era muito grande. E aí a gente fazia uma apresentação nos corredores. Quando nós já estávamos nesse prédio, a gente usava os corredores aqui. Quando nós estávamos na 13, a gente usava a quadra que ficava no meio da escola. E os professores de outras áreas, eram eles que iam avaliar os trabalhos. E aí foi um momento que houve uma mudança, uma mudança de visão dos outros professores. Entenderem que a educação física é muito, muito além do que apenas jogar bola. E aí eles entenderam o trabalho que nós fazíamos, a importância que isso tinha, inclusive com a diminuição de evasão de alguns estudantes. Por quê? Porque acabava sendo isso um fator motivador. E a outra coisa que eu queria citar é assim, eu encontro um aluno, anteontem nós fizemos um jogo contra a Universidade Federal, vieram 2 estudantes aqui. E quando eles vêm, eles falam assim, professor, quando a gente chega na faculdade e começa a iniciação científica, a gente manda na disciplina. A gente dá conta de tudo, que os professores falam assim, de onde vocês tiraram tanto conhecimento? E aí eles acabam ajudando os outros, e quando tem monitoria, eles acabam arrumando uma monitoria para eles trabalharem, que isso se transforma em grana. Então é um agradecimento que eles têm. Então são essas coisas que fazem com que eu tenho certeza que o professor Félix, professor Robson Félix, tem certeza de que a gente fez a coisa certa. Eu tive uma dúvida em relação do TCC. De que forma esse trabalho desenvolve os alunos a ter uma performance melhor no TCC, como o senhor citou agora, da universidade, eles mandarem na disciplina, né, de iniciação científica? O senhor poderia falar assim, se esse projeto, o senhor já pensou nessa preparação para o TCC desses alunos? E de que forma é desenvolvido essa prática? A gente acreditava muito que com a iniciação científica, naturalmente os alunos iam usar no TCC. Mas a gente não tinha a certeza que isso aconteceria
E a gente não tinha, e a gente teve, na verdade, a grande surpresa de entender que isso passou a ser ponto-chave para todos os TCCs. O que é o TCC? O TCC é a única disciplina, na minha opinião, em que o estudante ele precisa de se envolver totalmente com o trabalho. Por quê? Você pega qualquer curso, mecânica, eletro, informática e agora administração. Você tem aulas de áreas distintas. E às vezes essas áreas não se conversam. Você aprende um conteúdo de mecânica aqui, um conteúdo de mecânica aqui, às vezes eles não. No TCC é o momento que você vai pegar os conteúdos e amarrar, inclusive com outras áreas, inclusive com outros cursos. Então, por exemplo, nós tivemos o trabalho que aconteceu do xadrez para deficiente visual, é de uma turma de mecânica, mas a base teórica estava envolvida com a informática. Por quê? Quando eles tinham que fazer o equipamento, quando a peça era colocada no tabuleiro e aí saía uma voz dizendo qual linha e qual coluna que o cavalo havia sido mexido, ou a rainha, ou o rei, ou o peão, isso é uma junção de mecânica, de eletrotécnica e de informática. Então o TCC é o momento que o estudante consegue pegar todo o conteúdo dele e amarrar de uma maneira única. Por isso que nas universidades o TCC é primordial. Eu, particularmente, acho que o Instituto Federal também deveria ter TCC ainda. Porém, nesse período que eu estou falando anterior, logo que nós iniciamos, o Instituto Federal tinha 7 semestres, ou seja, 3 anos e meio. Quando diminuiu a matriz curricular, foi diminuída para 3 anos, algumas disciplinas foram saindo da matriz curricular. E uma delas foi o TCC. Como que fica aqui, né, para concluir, quais são as principais lições que esses alunos levam, né? Qual que é a principal lição desse tipo de investigação científica durante esse ensino médio técnico? O que eles vão levar daqui do ensino médio técnico até a faculdade, até a especialização? Quando a gente está fazendo os trabalhos, os alunos reclamam muito, vocês 4 reclamavam muito sobre isso. As aulas, assim, professor, nós não vamos para a quadra. Então, assim, por isso que a gente tentava dar esse peso. Nós vamos para a quadra, a cada 3 aulas, na 4ª aula a gente voltava para a sala, discutia o trabalho. Se vocês se lembram, não tem avaliação, não tem prova pontual. A avaliação é a construção do trabalho de vocês no processo. Em 4 semestres, 2 anos, ao final você tem um produto que é o seu trabalho escrito. E que vocês, toda avaliação, vocês apresentam o trabalho de forma oral e mais o escrito. Então vocês desenvolvem a forma de apresentar trabalho e aprendem a ler e escrever cientificamente. Isso para o estudante que entra na universidade, qualquer universidade, eu ia falar Universidade Federal, mas em qualquer universidade, é anos-luz na frente de quem não fez esse processo de iniciação científica. Para mim é uma pena que a partir de 2025, 25/2, 2026, eu não mais trabalho com iniciação científica. Por uma série de razões, até por conta da inteligência artificial, que eu sou extremamente favorável, mas infelizmente o uso dela na iniciação científica deturpou alguns trabalhos. Mas eu acredito que os estudantes que passaram por isso, eles tiveram um avanço muito grande. A gente tem uma menina agora, ela foi para a Austrália. E o trabalho dela de iniciação científica foi aquele que eu falei eles desenvolveram um equipamento da área da informática, é a Fernanda, em que os deficientes visuais aprendiam a assinar. O que isso significa? Às vezes o deficiente visual ele é alfabetizado, mas é em braille, tá? Ele não sabe escrever a tinta, mas ele precisa assinar. Porque se ele não assinar, em alguns momentos ele é dado como analfabeto. Então a identidade dele tem que ter uma assinatura. Se não tiver, ela vai estar escrito analfabeto. Então o trabalho dessa menina foi isso. Essa menina fez esse trabalho, foi para várias feiras, a gente ganhou um prêmio em Santa Catarina, em Florianópolis. Com o trabalho dela, ela foi para a graduação.
Na graduação, ela finalizou psicologia. No mestrado, ela utilizou a base desse trabalho e agora ela foi embora. E ela é uma pessoa que sempre entra em contato conosco, não mora mais hoje no Brasil, não morava mais em Mato Grosso do Sul, mas sempre dizia, puxa, o Instituto fez diferença. E assim, não é o trabalho de iniciação científica, não é o PBL que faz diferença. O Instituto Federal faz diferença na vida dos estudantes. Tá? E aí, nesse sentido, a gente tem uma escola diferenciada. Então, assim, o PBL ajudou? Ajuda. Mas o Instituto ajuda muito. E isso, para mim, é um grande prazer. Muito obrigado, professor. Então, vamos encerrar aqui. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pela sua participação, pelo seu convite. Obrigado pela presença do professor Braga, que eu esqueci de apresentar no início, mas esse é o Danilo, Luiz Felipe, Júlio César e eu, Matheus também. Então, muito obrigado por assistirem e hoje encerramos aqui. Muito obrigado.